Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Atendendo alguns pedidos, essa semana a gente vai estar falando sobre a plana desengrossadeira PDL 1300 da Linus. Vai ser o segundo vídeo falando sobre equipamentos. E para você que já conhece o canal, não se esqueça de já ir curtindo o vídeo. E para você que por acaso está chegando agora, eu te convido a se inscrever no nosso canal e já ir nos acompanhando nas redes sociais. Bem, pessoal, quando eu comecei a pensar em montar essa oficina, realmente eu praticamente não tinha equipamentos nenhum. Foi algo que surgiu na minha cabeça, eu queria começar a trabalhar com madeira. E aí eu fiz uma relação de equipamentos que eu teria que comprar para poder atingir os meus objetivos. E realmente era uma quantidade muito grande de equipamentos e, obviamente, eu comecei a buscar custo-benefício. Eu não poderia trabalhar buscando desempenho de máquinas, porque obviamente eram máquinas de alto valor, né? E eu teria que comprar muita coisa. Então eu comecei a procurar custo-benefícios. A nossa plana da Linus hoje, eu acho que se ela não for a mais barata hobby do mercado, certamente ela está entre uma das mais baratas. Eu paguei na época nessa máquina aqui R$ 1.800. Eu creio que ela deve ter variado um pouco para cima, mas não deve ter variado muita coisa e hoje, se bobear, ela continua sendo a mais barata do mercado. E outra coisa também foi o porquê que eu comprei essa máquina. Obviamente não foi só pelo preço, mas se você fizer uma comparação, obviamente eu não conhecia a operação das máquinas, né? Mas quando você começa a comparar características nos próprios sites especializados em venda desses equipamentos, você consegue ver que ela, em determinados itens ela leva alguma vantagem. Principalmente essa máquina aqui é uma máquina que tem 2.000 watts de potência, comparado com as outras. A grande maioria das outras do mercado trabalham na faixa de 1.500 watts de potência. E o ponto, acho que o principal que me levou a comprar essa máquina aqui foi exatamente a largura da bandeja dela. Essa máquina, como o número dela já diz, 1300, ela é de 13 polegadas, o que me dá aí na faixa de 33 centímetros para poder trabalhar com ela, comparada com a maioria do mercado aí que é de 12,5 ou 12 polegadas, que trabalha na faixa de 30 centímetros, às vezes 31,75 centímetros. Então ela tem essa laseira. E para quem trabalha fazendo tábua de corte, que às vezes você tem que fazer várias colagens, às vezes de 14 peças, a gente sabe que na hora do corte dificilmente você consegue uma precisão de milímetros. Então às vezes as peças vêm com 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos. E isso na hora da colagem, às vezes, dependendo de quando você faz uma tábua de 14 peças que você vai colar, isso aí dá uma diferença de 14 milímetros. Então, esse diferencial da máquina de ter essas 33 centímetros de bandeja, às vezes é o diferencial para você não ter que fazer um corte na tábua antes de passar ela no desengrosso. Então, isso aqui realmente eu acho que é uma grande vantagem dessa máquina aqui da Linus. Outra coisa, quando eu comprei essa máquina, obviamente eu não sabia se ela era fabricada pela Linus ou se ela era importada pela Linus. E hoje você entrando nesses sites chineses, AliExpress, tem vários, né? Wish, Shopee, você consegue verificar que existem máquinas idênticas a essas aqui sendo vendidas nesses sites. E obviamente depois eu vou mostrar aqui no equipamento, inclusive ela tem um selo aqui de que na verdade é uma máquina importada da China e comercializada pela Linus aqui no país. Quando você compra essa máquina, ela segue com alguns acessórios. Ela vem aqui com o gabarito de profundidade da lâmina para você fazer ajuste. E nesse vídeo aqui eu não vou entrar nesse mérito, porque já existem vários vídeos aí na internet falando sobre isso. E ela vem com o manual. Esse manual, aí, na minha opinião, eu achei ele com alguns problemas. A primeira parte eu achei a qualidade das imagens, eu achei num padrão muito baixo. Eu achei que elas têm uma definição muito ruim. E outra coisa que eu achei desse manual, que eu achei ele muito confuso. Então eu acho que a Linus poderia dar uma melhorada, né, um upgrade nesse manual aqui, para que se tornasse uma coisa mais fácil, para que às vezes um leigo que comprasse o equipamento pudesse com facilidade entender o seu funcionamento.
Além do manual e do gabarito de profundidade da lâmina, essa máquina acompanha também uma manivela, obviamente, que já está instalada aqui na máquina, 4 pés de borracha, que também já estão instalados na máquina, e acompanha também uma chave Allen e uma chave de boca, caso você tenha que fazer uma manutenção, retirar algum acessório dessa máquina. Pessoal, passando a mostrar o equipamento aqui, realmente é uma máquina bem robusta. Ela tem toda a sua carcaça, como vocês podem ver, é metálica. Nessa lateral aqui nós temos uma graduação exatamente da altura da mesa. De um lado é em centímetros e de outro lado em polegadas. E conforme a gente vai girando a manivela para descer ou subir, ela vai com a indicaçãozinha aqui vermelha, mostrando em que altura está a bandeja. Aqui nós temos a nossa bandeja de entrada, a bandeja central, onde é feito o corte da madeira, nossa chave liga e desliga, que a minha veio com esse modelo de chave, mas eu já vi alguns modelos que vêm com um modelo diferente de chave de liga e desliga. Essa aqui é bem bacana, que ela tem esse sistema aqui que você retira. Você retira essa peça aqui e o equipamento não liga. Ou seja, para você que tem criança em casa ou esquece de vez em quando o equipamento na tomada, no final do dia tira isso aqui, guarda na gaveta, no dia seguinte vai utilizar, você recoloca, ao contrário, e aí você consegue ligar e desligar o equipamento. Esse aqui é o botão do reset de sobrecarga do equipamento. Passando aqui para o outro lado do equipamento, para a saída, nós temos aqui a bandeja de saída da madeira. Aqui é por onde sai o pó após o corte. E uma coisa interessante é que esse equipamento ele não vem com um coletor de pó. Apesar do manual dizer que pode ser adquirido separadamente, eu pelo menos não encontrei em nenhuma loja vendendo o coletor de pó para esse tipo de equipamento. Então eu acabei confeccionando um, aí depois eu posso até falar um pouco deles aqui. A ideia é no final do vídeo a gente mostrar a máquina operando, e aí eu vou mostrar ela operando com o coletor de pó e sem o coletor de pó, porque essa máquina aqui realmente é uma máquina que gera muita poeira e muito resíduo de madeira, tá bom? A parte elétrica dela, a tomada, lembrando que ela é 20 amperes, essa tomada aqui, então ela não entra naquelas tomadas comuns de 10 amperes, então você vai ter que providenciar uma tomada de 20 amperes aí para a sua oficina. E lembrando que não é recomendado a gente utilizar aqueles adaptadores, porque eles acabam não aguentando e aquecendo, tá bom? Pessoal, agora eu dei uma inclinada na nossa plana, coloquei ela em cima aqui da nossa bancada improvisada. Na verdade, eu utilizei um pedaço de USB aqui em cima da minha serra de bancada para improvisar essa bancada aqui, para poder mostrar o equipamento para vocês. E a ideia é exatamente a gente mostrar agora essa parte interna do equipamento, onde ficam os roletes. Eu não sei se a luminosidade aí vai ficar legal, mas o que acontece? Aqui, dentro dela, nós temos 3 roletes. Esse aqui é o rolete de saída. Nós temos o rolete de corte, que é onde ficam as 2 lâminas. E lá do outro lado nós temos o rolete de entrada. Então são 2 roletes emborrachados, tanto na entrada quanto na saída, e mais um rolete metálico aqui no centro, onde ficam instaladas as 2 lâminas de corte. Eu já vi vídeo de gente reclamando que teve problema com esse rolete de saída, que comprou esse equipamento da Linus, e logo, com pouco tempo de uso, esse rolete aqui rachou a borracha. E aí teve problemas para fazer a substituição, entrou em contato com a empresa, mas pelo menos o caso que eu vi, ele conseguiu substituir o rolete e depois da última substituição ele também não teve mais problema. No meu caso aqui, eu comprei essa máquina, já tem uns 7 meses que eu venho utilizando ela, e eu não tive qualquer tipo de problema com relação a esse rolete aqui. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é exatamente o tamanho da lâmina de corte. Aqui é difícil encaixar a trena, mas acho que dá para ver aqui que essa lâmina que vem na desengrossadeira da Linus, ela efetivamente tem os seus 33 centímetros de corte. E eu vou mostrar para vocês agora o porquê que eu estou dizendo isso. Como eu disse antes, quando eu estava escolhendo essa máquina, exatamente um dos pontos que me fez escolher ela foi exatamente o tamanho da bandeja dela, para que eu pudesse trabalhar com tábuas maiores. Mas quando eu recebi a máquina, ela veio com 2 adesivos. Um com essa tabela de desbaste, falando que você trabalhar com madeiras de largura entre 10 e 50 milímetros, o desbaste máximo é de 2,5 milímetros, entre 50 e 150 para tirar no máximo 1,5 milímetros,
e maiores que 150 a 250, tirar meio milímetro por passada. E outra coisa interessante é que ela vem com outro adesivo aqui das especificações técnicas dela, falando da tensão, da potência, que eu já comentei, o desbaste máximo de 2,5, a velocidade de desbaste de 6 milímetros por minuto e a largura máxima de aplanamento de 250 milímetros. Ou seja, era uma informação completamente nova e que não combinava com o que estava previsto no anúncio da máquina, sendo que ela efetivamente tem uma lâmina de 33 milímetros e tem uma bandeja onde você consegue passar uma madeira com 33 milímetros. Eu já vi vídeo de gente que também verificou isso dessa máquina e que entrou em contato com a empresa e que a empresa falou que isso aí era simplesmente uma medida de segurança, mas que a máquina poderia trabalhar até 33 milímetros, desde que você não desbastasse demais por passada. Então, o que eu tenho feito? Efetivamente eu utilizo, porque eu preciso utilizar os 33 milímetros da máquina, mas quando eu vou desbastar, normalmente eu vou desbastando muito pouco. Eu tenho tirado aí em tábuas acima de 25, eu tenho tirado 1/8 de volta aqui da nossa manivela, para que exatamente a gente não force o equipamento e eu não tenha um problema de aquecimento, de sobrecarga do equipamento. E isso pelo menos tem funcionado para mim. Outro adesivo que tem na máquina é o adesivo da empresa, que vem com o número de série do equipamento e os dados da empresa, e exatamente confirmando o que eu tinha dito antes, né, que o equipamento ele é importado e distribuído pela Linus aqui no Brasil. Voltando aqui para a parte interna do equipamento, agora com o apoio aqui da minha lanterninha, a gente vê que na parte interna a gente possui 4 eixos, 2 de cada lado, e 2 parafusos que servem exatamente aqui para subir e descer a bandeja onde ficam aqui os roletes. Tanto o rolete de entrada, o rolete de saída e o rolete de corte. Pessoal, depois que eu comprei o equipamento, para eu começar a utilizar ele, eu tive que verificar 3 alinhamentos antes. Primeiro, o alinhamento das lâminas de corte com o rolete de corte, e esse, graças a Deus, vieram alinhados. Isso eu verifiquei utilizando, inclusive, o gabarito, né, que vem com o equipamento. Depois é verificar o alinhamento do rolete de corte com a bandeja de corte, e esse eu já comecei a ter problema, que ela veio meio inclinada, então eu tive que fazer um ajuste. E por último, o alinhamento das bandejas de entrada e saída com a bandeja de corte, que ela tem que estar bem alinhada. Pessoal, para fazer a verificação se o rolete de corte está alinhado com a nossa bandeja de corte, a gente vai precisar de um gabarito, que pode ser uma madeira, desde que a gente saiba que efetivamente ela está com a mesma medida de ambos os lados, a gente colocaria, ou a gente pode utilizar uma simples peça de um lado. A gente levanta a bandeja até uma posição e vai descendo ela devagar, até que ela fique bem próxima aqui da ponta do nosso objeto. Depois nós pegamos o objeto, transferimos para o outro lado e fazemos também essa verificação da distância que a peça está da nossa lâmina de corte. E com isso a gente vai ter noção de que às vezes ela está 1 milímetro mais acima de um lado, 1 milímetro mais abaixo desse mesmo lado, e aí nós temos que fazer a correção. Para fazer essa correção, eu já vi vídeos de pessoas ensinando a retirar a carcaça dela através desses parafusos. Com isso a gente passa a ter acesso a esse parafuso interno e aí a gente faz a regulagem através dessa porca aqui. A gente tem que afrouxar tanto essa porca quanto outra porca que tem ali embaixo e aí com isso a gente vai fazendo a regulagem. Mas o manual dessa desengrossadeira aqui da Linus, ela ensina um jeito muito mais fácil, muito mais prático de fazer essa regulagem. Para a gente fazer essa regulagem, a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente tem a manivela, que exatamente que move o parafuso interno e que faz com que a bandeja suba ou desça. A gente vai pegar a nossa plana desengrossadeira, nós vamos inclinar ela, de forma que a gente tenha acesso à parte dos fundos da nossa plana. E aquele parafuso, ele termina nesse pinhão aqui embaixo, que conecta nesse outro pinhão, através do eixo, ele faz o movimento no parafuso do outro bordo, fazendo que os dois bordos desçam ou subam ao mesmo tempo.
Então, o que o manual fala para fazer é exatamente para desparafusar esses dois parafusos. Com isso, eu vou soltar esse pinhão desse aqui, e aí eu vou girar a manivela de forma que eu vou girar um lado e o outro lado vai ficar parado. Então, com isso, a gente vai começar a fazer os ajustes. Pessoal, a gente vai soltar esses dois parafusos o suficiente para desencaixar um pinhão do outro. Aqui no caso eu não vou fazer alteração porque o meu já está ajustado. Mas teoricamente você vai girar agora a manivela para um lado ou para o outro e o outro lado não vai girar. Então depois você recoloca o pinhão e faz o reaperto. E lembrando que para cada dente desse aqui que você gira, você altera 0,1 milímetros de um lado. Ou seja, para você alterar 1 milímetro, você teria que pular 10 dentes para um lado ou para o outro. Então, dessa forma, obviamente, você faz aqui o ajuste, coloca a máquina em pé, faz a medição novamente, verifica se ainda tem alguma coisa para ser aferida, volta ao procedimento e vai fazendo até você estar 100% satisfeito, de que um lado está exatamente alinhado com o outro lado. Pessoal, agora vamos falar do último ajuste, que é exatamente o ajuste da bandeja de saída e a bandeja de entrada com a bandeja de corte. E aí eu vou falar agora exatamente uma das coisas que mais me incomoda nessa máquina. E, obviamente, foi algo que eu só fui perceber depois que eu adquiri ela. Essa bandeja aqui, comparada com bandejas de outras marcas, e isso a gente consegue ver nitidamente pela internet, a gente vê que outras marcas possuem uma bandeja normalmente lisa, e que é uma peça única. Então existem vários modelos que é uma peça única de bandeja e que o único ajuste que você tem que fazer é exatamente esse ajuste aqui do parafuso de elevação, para você conseguir alinhar ela com a bandeja de entrada. E a bandeja de saída, tanto quanto a de entrada dessa máquina, ela possui vários outros fatores aqui que dificultam esse trabalho. Por quê? Ela tem um rolete que, quando eu recebi, não estava alinhado com a bandeja de saída, com a própria bandeja de saída. Ela tem essas elevações aqui em ambas as bandejas, que é outro fator que realmente só a Linus tem. Eu procurei no mercado outras marcas e só a Linus tem esse tipo de elevação que é perpendicular ao sentido de alimentação da madeira, ou seja, mais um fator complicante. E essa bandeja interna, ela não é fixa, ou seja, soldada, não é uma peça única, com essa aba lateral. Ou seja, ela possui uns parafusos que ficam aqui na lateral, que com o tempo e com a vibração da máquina, eles vão afrouxando. Então você vai perdendo o seu ajuste. Então, o que eu falo, realmente a grande dificuldade dessa máquina é manter essas bandejas de saída e de entrada alinhadas com a bandeja de corte, por conta de todos esses fatores complicadores que existem nessa bandeja. Talvez fosse uma coisa aí para a Linus pensar para o futuro, eliminar esses sulcos aqui, sulcos não, né, essas elevações aqui que efetivamente não servem para nada. Esse rolete também, eu diria que é dispensável, não precisaria desse rolete. Isso que fosse uma peça única já alinhada, de forma que a gente só precisasse fazer um alinhamento aqui de elevação da bandeja através desses parafusos. E outro fator aqui, essa máquina, como eu disse, ela gera muito pó durante a sua operação. Então, por diversas vezes, o pó começa a entrar nesse orifício durante a operação, ele se acumula ali embaixo e quando você vai levantar a bandeja, você não consegue, por conta da quantidade de pó que existe ali dentro. Talvez, não sei se a imagem dá para ver, mas vê que o pó fica até um pouco apertado aqui no parafuso do lado de baixo. Porque quando você aperta, você fecha a bandeja, ele empurra o pó para o lado de fora e o pó fica prensado exatamente no parafuso. Então isso aí é um trabalho de limpeza que todo dia tem que ser feito quando a gente opera a máquina, de retirar o pó desse buraco com o aspirador para que efetivamente você consiga fechar essa bandeja. Pessoal, para dar uma ilustrada aqui no problema da bandeja, eu peguei aqui o meu nível, que vai servir aqui como se fosse uma madeira, para que a gente possa ilustrar mais esse problema. A madeira, quando ela começa a entrar, ela tem esse primeiro rolete, ela tem essa primeira rebarba aqui, que como se fosse um quebra-mola, ou seja, um primeiro quebra-mola. Ela tem um segundo quebra-molas e depois ela começa a entrar aqui na bandeja de corte.
A parte da frente já está cortando e a parte de trás começa a passar aqui pelo rolete, saindo do rolete. Ela sai do primeiro quebra-mola e sai do segundo quebra-mola. E nesse caso aqui, quando ela sai do segundo quebra-mola, eu já sinto que ela dá uma descida. Ela dá uma descida quando ela sai desse segundo quebra-mola, o que certamente afeta o serviço que está sendo feito dentro da máquina. E aí quando ela chega do outro lado, ela encontra mais um quebra-mola, um segundo quebra-mola e de novo um rolete. Ou seja, como eu disse, é muito difícil você manter o alinhamento de todas essas variáveis nessa máquina aqui. Então, se tem alguma coisa hoje que eu classifico aqui como a principal desvantagem dessa máquina, eu acho que é exatamente isso, é o alinhamento das bandejas de entrada e da bandeja de saída. Já devolvi ela aqui agora para a bancada dela, normalmente é a bancada que ela mora aqui. E agora vamos ao que interessa, né? Que é botar o bichão para funcionar, para vocês verem aí como é que é o desempenho dela. Já separei aqui o meu EPI para a gente fazer a operação do equipamento. Vou mostrar para vocês aqui o coletor de pó que eu fiz. É um coletor simples, feito em placa de OSB. Aqui tem uma redução de 50 para 40 de rede de esgoto, que é bem barato. E eu conectei aqui no meu tubo aqui de aspiração, eu tenho aqui um tubo de 40 conectado nele, que eu padronizei praticamente todos os equipamentos aqui da minha oficina, eu padronizei com esse tubo de 40. E desse lado aqui eu tenho um sistema de aspiração, que eu montei aqui em casa. Eu tenho, pode ver que eu utilizo um aspirador bem residencial, mas é um aspirador que tem uma potência muito boa, de 2.000 watts. É até difícil encontrar um aspirador com essa potência. E eu criei aqui um coletor de pó com uma bombona de 80 litros. Então, com isso aqui eu utilizo uma mangueira aqui de 3 metros, essas mangueiras de vácuo, cinza, né, sanfonada, e com isso aqui eu consigo alcançar todos os pontos aqui, todos os equipamentos da minha oficina. Pessoal, para a gente fazer essa operação aqui, eu separei 2 pedaços aqui de madeira, um pedaço de cacheta, que é uma madeira bem leve, bem porosa, ou seja, isso aqui, com certeza a máquina vai cortar isso aqui brincando, e separei um pedaço de roxinho aqui também, que é uma madeira bem dura, o pessoal conhece, e vocês vão ver aí que a máquina com seus 2.000 watts de potência também consegue operar bem nessa madeira aqui. Pessoal, acabamos de passar aqui as nossas 2 peças do roxinho com uma cacheta. A gente fez a passagem de um lado de ambas as peças e podem ver que o roxinho ele está completamente planado, completamente liso, e a cacheta também. Vocês podem ver que a utilização do aspirador gerou essa quantidade aqui de resíduo. Do outro lado aqui também a quantidade pode ver que foi mínima. E para quem utiliza esse tipo aqui de desengrosso, sabe que realmente a quantidade é muito grande de material gerado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar o nosso coletor de pó aqui do equipamento e vamos passar ele de novo sem o coletor, que é para a gente ver a diferença na quantidade gerada aqui de resíduo. Para a gente mexer no equipamento, não vamos esquecer de desalimentar o equipamento. Vou tirar aqui já a nossa mangueira do aspirador de pó. Pessoal, para a gente tirar o coletor de pó é simples, são só 2 parafusos que tem que ser retirados, e o nosso coletor, na verdade, ele fica preso aqui na pressão. Então é só soltar aqui, porque os parafusos eles são bem longos realmente.
vocês podem ver, todo o material que foi gerado, ele foi aspirado. Pode ver que aqui, atrás do nosso coletor, praticamente não ficou nenhum resíduo aqui de corte de madeira. Para recolocar a tampa, é muito simples. É só reencaixar ela aqui, lá no fundo. E depois recolocar os dois parafusos. Pronto, agora a nossa máquina está pronta para operar. Pessoal, aqui é o nosso coletor de pó. Como vocês podem ver, ele é bem simples, feito de placa de USB. Um pedaço aqui, o furo é feito com uma serra-copo, onde é acoplado aqui a redução de 50 para 40. Ele fica preso aqui na pressão. Para colocar, é só tirar os dois parafusos, encaixar ele embaixo e pressionar de novo. Ou seja, bem simples e, como vocês podem ver, ele tem uma funcionalidade muito boa e evita a geração de pó e resíduo aqui na oficina. Pessoal, agora que a gente já retirou o nosso coletor de pó, eu vou dar uma limpada na nossa bancada, tirar todo esse resíduo de madeira que ficou aqui do primeiro trabalho, para que a gente possa fazer uma comparação efetivamente da geração de pó com e sem o coletor de pó. Tá bom? Vamos lá. Bem, bancada limpa, vamos agora fazer a passagem das duas madeiras no outro lado e sem o coletor de pó aqui no nosso equipamento. Fizemos desengrosso do outro lado agora das peças, aqui o roxinho e a nossa peça de cacheta, uma madeira extremamente frágil e uma madeira extremamente dura. Então vocês podem ver que a máquina ela aguenta bem o trabalho, a quantidade de resíduo gerado dá para ter uma noção pela sujeira que é feita aqui tanto do lado de entrada quanto do lado de saída aqui do nosso desengrosso. Então eu acho que realmente vale a pena a gente fazer uma peça daquela coletora de pó e acoplar o aspirador. A gente evita exatamente essa quantidade aqui de resíduo gerado e em peças extremamente pequenas, né? E num trabalho extremamente rápido. Então, para quem for fazer um trabalho mais longo e mais demorado, dá para ter uma noção da quantidade de pó que vai ser gerado aqui nesse equipamento. Eu acho que na imagem dá para ver bem aqui no roxinho, na entrada dela, ela tem um desnível. Ela começa com um nível um pouco mais baixo e conforme ela vai entrando, tem uma elevação no nível aqui da madeira. Isso aqui não é um problema exclusivo dessa máquina da Linus, isso aqui, como eu já disse, acontece em diversas máquinas de desengrosso. Existem vários vídeos na internet falando sobre isso. O próprio Adilson Pinheiro já publicou um vídeo que ele comenta sobre esse assunto aqui. E eu vou deixar aqui nas descrições um link de um vídeo de um americano que, apesar de inglês, você pode colocar a legenda em português para você assistir. E ele fala exatamente sobre o porquê que isso aqui é gerado e comenta também sobre as possíveis soluções para você amenizar e você eliminar o problema, tá bom? Eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui porque não é o assunto do nosso vídeo. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu procurei no vídeo aqui tentar passar para vocês um pouco do que eu aprendi dessa máquina nos últimos 7 meses operando ela.
Ela tem realmente algumas deficiências, como eu apresentei aqui, a questão das bandejas, mas é uma máquina que tem um excelente custo-benefício. E, para o meu caso aqui, ela tem me atendido para que eu possa fazer os meus trabalhos. E como vocês puderam ver aqui nas tábuas que eu passei nela, realmente ela dá um acabamento final muito bom. Então eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, mostrando aqui as características desse equipamento. Se você já acompanha o canal, não se esqueça de curtir esse vídeo. Para aqueles que ainda não acompanham o canal, eu convido mais uma vez aqui a se inscreverem no nosso canal, curtir o nosso vídeo aqui, acionar a sineta para que a gente possa no futuro aí estar fazendo novos vídeos. E se por acaso ficou alguma dúvida ainda com relação a essa máquina, ou se por acaso você viu alguma outra máquina que eu tenho aqui na minha oficina e que você quer que eu fale um pouco sobre ela, coloca nos comentários aqui abaixo, eu vou tentar responder e vou tentar estar passando mais informações para você, tá bom? Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.